Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui para hoje, todos juntos, estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Agradecer a Deus a oportunidade, a Jesus, aos trabalhadores encarnados e desencarnados desta casa, e aos mentores espirituais que trouxeram vocês aqui até hoje, para que juntos pudéssemos estudar. E o tema que eu reservei para nós hoje, eu em breve vou citar as duas obras que eu trouxe para nós conversarmos sobre isso. Mas antes, nós, todos juntos aqui, vamos voltar a 2000 anos atrás, para o nascimento de Jesus, e falar um pouco sobre o ideal, significado desta data. Nós vamos encontrar uma obra com Chico Xavier e Emmanuel, Antologia Mediúnica do Natal. Emmanuel começa a obra citando o Evangelho de Lucas. Havia na região da Manjedoura, pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, porque se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Lembrando que a sociedade daquela época estava num momento muito difícil. Tal semelhança como nos encontramos hoje. Quem e o povo, e os primeiros que perceberam a chegada do Mestre, foram os pastores, diz Emmanuel. Muito antes dos presentes, eram os pastores, os trabalhadores, o povo que mais sofria naquele momento. Com a alta taxa de impostos, com a crueldade excessiva, o amor estava esquecido entre os encarnados na terra. Então, a partir daquele momento, a terra começaria a passar e entraria numa nova era. E Emmanuel fala um pouco mais. Ele diz o seguinte: só tu sabes, Senhor, o nome daqueles que algo te ofertaram, em nome do amor puro, nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram o colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimos para que não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. Estava tudo lá, estava tudo preparado. Não havia hospedaria nenhuma para receber Jesus. Tinha esse local, e ali Jesus foi recebido. A grande luz nasceu entre nós.
E nós vamos estudar daqui para frente e vamos compreender se essa luz já nasceu em nós, nos nossos corações, no nosso íntimo. Jesus já habita em nós. Então, nós já começamos a entender o Natal. Se ainda não, deveremos, pouco a pouco, trazer para a nossa intimidade, para o nosso dia a dia, Jesus e o seu Evangelho. E o trabalho de hoje, a pesquisa de hoje, o estudo que nós iremos fazer todos juntos hoje sobre o Natal, se encontra em duas obras indicadas pela FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, Em Torno do Mestre, do autor Vinícius, e a Antologia Mediúnica de Natal, de Chico Xavier e Espíritos Diversos. Então, a doutrina espírita nos traz uma luz sobre o significado do Natal, um estudo para todos nós, espíritos imortais que somos, para que nós não percamos o foco do Natal. Esse Natal que não tem data, nós vamos observar que não tem data. Pouco importa a data que Jesus nasceu, porque a data mais importante é aquela em que Jesus nasce em nós. E para cada um, a data é diferente, mas ela se faz. Então, Emmanuel nos traz no livro o roteiro para nós pensarmos um pouco como era antes da chegada do Mestre. Antes do Cristo, a educação demorava-se lamentável pobreza. O cativeiro era consagrado por lei. A mulher desvalorizada qual animária. Os pais podiam vender os filhos. Com Jesus, entretanto, começa uma nova era. A era do sentimento. Não existia antes de Jesus. A assistência, o amparo, a educação para todos, a liberdade interior, nada disso existia. Foi após o nascimento de Jesus que o sentimento começou a nascer em nós, a nascer na terra. E nós fomos nos preocupando com o que realmente importa, que é a espiritualidade. Foi após Jesus que se fundou a primeira casa do caminho, aonde Pedro e os demais apóstolos recebiam todos os necessitados, todos os feridos, porque não havia hospital. Para onde iríamos? O cativeiro, muito se sabe que todos aqueles que estavam com alguma doença de Vinícius, vai nos dizer assim, no capítulo Jesus e seu Natal. Jesus nasceu em Belém há cerca de 20 séculos, mas esse nascimento, como tudo o mais que ele se relaciona, reveste de perpetuidade. O Natal do Mestre é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje e será amanhã. Porque Jesus é eterno e o seu ensinamento também é eterno. Então, o Natal de Jesus, ele é todos os dias. O Natal de Jesus é aquele instante em que nós descobrimos Jesus, a sua essência, o seu ensinamento, o que ele nos deixou, e começamos a partir daí melhorar a nossa moral, as nossas atitudes, ampliar a nossa consciência. Olha o Natal, olha Jesus nascendo em nós. E como eu falei antes, para cada um de nós foi um momento diferente que ele nasceu. Ou se não nasceu ainda, está esperando o nascimento. É dentro de nós. E vamos seguir. Os que ainda não sentiam em seu íntimo a influência do Espírito do Cristo ignoram, em verdade, que ele nasceu.
Então não é para todos que Jesus nasceu, porque há muitos ainda que ignoram o seu Evangelho, que ignoram seus ensinamentos. Nós, quando vivemos acreditando em que nós temos apenas essa vida, nos agarramos às coisas materiais. Todos nós, quando em algum momento nos perdemos em atitudes, em pensamentos, nós negamos o nascimento de Jesus. E quando, ao contrário, quando já conseguimos nos conectar com a nossa reforma íntima, quando nós já conseguimos estender um olhar ao próximo, quando entendemos que caridade é a verdadeira justiça junto com o amor de Deus, Jesus nasce em nós. Porque pense comigo, a fome, ela ocorre só no Natal? A tristeza nossa, ou do irmão mais próximo, nós iremos consolar só no dia 25 de dezembro? O estudo, que é tão importante para o nosso processo evolutivo, nós vamos estudar só no dia 25 de dezembro. Todas as vezes em que nós nos conectarmos com o nosso processo evolutivo e formos melhorando, Jesus nasce em nós. E o autor nos convida aos seguintes questionamentos para entendermos se já estamos compreendendo o espírito de Natal. Ele pergunta assim: que influência está exercendo em nós o seu nascimento? Qual é a influência do nascimento de Jesus? É só o dia 25? Qual é a influência do nascimento do Salvador na terra, do enviado, do Filho amado em nossas vidas? Nós temos essa intimidade com Cristo, porque se buscarmos, estamos entendendo o Natal. Esse Natal que é todos os dias. Porque só cresce aquilo em que nós alimentamos o nosso olhar. Porque se nós não nos conectarmos, se nós não olharmos, se nós não nos alimentarmos, não há nada no pé. Porque cresce aquilo em que nós alimentamos com o nosso coração. Então é um trabalho diário, é um trabalho de todos os dias, é uma reflexão íntima que nós temos. Certa vez que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova. Jesus a chama pelo nome em que o Pai chamava ela. Ali ela sentiu a intimidade do Mestre e nunca mais foi a mesma. Sua história também nos conta após esse encontro. E se perguntarmos a Pedro, quando em fuga, o galo canta 3 vezes. E ele, tocado por aquele momento, desperta. Jesus nasceu em mim. Diz Pedro: acordou-me a consciência para a verdade da vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos completados do século. Ele negou aquele momento. Depois, a história de Pedro é belíssima. A casa do caminho transformou a sua casa numa casa de amparo aos necessitados, cuidou dos apóstolos, reunia todos para falar de Jesus. Então, Jesus nasceu para Pedro. Para João, evangelista, quando o meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Para Zaqueu, quando ele subiu na árvore, curioso para ver Jesus, uma manhã de sol, e Jesus disse que eu iria para a tua casa agora. Para Zaqueu, nasceu Jesus ali. E para Tomé, quando diante da dúvida,
Jesus em espírito apareceu para Tomé e deixou que tocasse nas suas chaves. Porque Tomé era difícil de acreditar. Tomé podia ser qualquer um de nós. Estava Jesus diante dele após a crucificação, após a ressurreição, estava ali, estava com todos, e Tomé ainda não acreditava. Naquele momento nasceu o Salvador para Tomé. Mas tem mais. Tem Dimas, o bom ladrão, que foi crucificado junto com Jesus. O que ele respondeu? Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Diante daquele momento, ele viu a magnitude do Mestre, e Jesus nasceu para ele. E assim é com nós. Qual é o momento do nosso Natal? Qual é o momento que Jesus nasce para todos nós? Porque aí é a data do nosso Natal. Porque até que Jesus nasça em nossos corações, nós não vamos entender o real significado do Natal. Erguei a fronte, pois, ó vós que sofreis, enxugai o pranto, ó vós que chorais, tede bom ânimo, ó vós que desfaleçais, vítimas da iniquidade do século. Arrependei-vos, ó vós que viveis no pecado. Jesus nasceu. Soou a hora da justiça, raiou a aurora da liberdade, abriu-se o dique da divina graça. O Messias chegou. E a terra nunca mais foi a mesma. E nunca mais será. E aí está com nós. Agora basta saber se dentro de nós ele já nasceu. Se já encontramos Jesus em nossos corações, nas nossas vidas. Se ele já se faz presente. Porque se sim, nós estaremos cada vez mais próximo do nosso processo evolutivo, que é um passo de cada vez, que é sim com dificuldades. Nós não vamos esperar que numa reencarnação organizaremos tudo. É impossível, porque milenar é a idade do nosso espírito. E nós, com as provações, com o dia a dia, com as dificuldades, é que nós vamos entendendo que somos espíritos imortais. Mas de que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Porque Jesus é o governador da terra. A terra inteira é conectada por seus fluidos. Basta nós queremos ir ao encontro ou não. E como vamos ao encontro? Mudando hábitos e atitudes, nos reconhecendo como espíritos imortais, trabalhando a caridade, o amor, a indulgência, a paciência. Vamos resvalar algumas vezes? Vamos. Somos espíritos imperfeitos, mas o importante é reconhecer e retornar ao caminho. Reconhecer e retornar ao caminho. Porque senão iremos ficar como já em muitas vidas fomos, teimosos, rebeldes, agarrados aqui, presos, chumbados ao sol, esquecendo de que Jesus é liberdade íntima, é o caminho, a verdade e a vida, é amor na sua maior pureza. Toda vez que estendamos a mão para o próximo, estamos nos conectando com Jesus. Toda vez que buscarmos um ensino para o nosso espírito, estamos nos conectando com Jesus. Toda vez que perdoarmos a nós mesmos e ao próximo, estamos nos conectando com Jesus. Olha, tamanha oportunidade. Por quê? Qual é o nosso destino, se não trabalhar cada vez mais para o Mestre? O meu Pai trabalha até hoje, e eu também, diz Jesus. Porque no momento em que estivermos prontos,
que não sabemos qual é o dia, qual é a hora, qual é o momento, porque cada um tem seu tempo. Temos que olhar para nossos irmãos também, que estão no caminho e que estão precisando de ajuda. Fraternidade. E no livro que eu citei para vocês, Antologia Mediúnica de Natal, Emmanuel nos deixa uma oração muito bonita que eu vou compartilhar com vocês, que é a prece diante da manjedoura. Que possamos agora, todos juntos, em pensamentos positivos, em pensamentos bons, voltados ao Mestre, de coração aberto, mentalizando o seu nascimento em nós, junto da espiritualidade maior, endereçar essa oração ao Mestre Jesus, em forma de agradecimento por tudo o que Ele fez e faz pelo nosso processo evolutivo. Senhor, diante da manjedoura e que nos desencerra o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Viemos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatalidade. Sol da vida, não nos confie as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajude-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu, que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados de nós os tesouros de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho